Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Uma alegria estar convosco mais uma vez nessa noite e um privilégio, uma honra poder falar da palavra do Senhor, poder, juntamente com os irmãos, fazer alguma reflexão sobre esse tema que é tão propício. O pastor foi feliz, né, nessa seleção durante os meses do ano, mas esse eu creio que é um tema muito importante, um tema que para nós às vezes passa até desapercebido, mesmo sendo já cristãos, às vezes há muitos já convertidos e numa caminhada até longa, talvez a gente pode uma hora ou outra esquecer do que é gratidão. E eu quero convidar os irmãos já para abrirem, por favor, as suas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu o médico, Dr. Lucas, no capítulo 17, por favor. Nós vamos ler dos versículos 11 a 19. Enquanto os irmãos abrem, quero dizer, pastor, até pegando um gancho no tema, né, que é uma honra poder estar aqui. Obrigado pela confiança, pela oportunidade, que o Senhor recompense, né, ao Senhor também por todo o benefício, por todo o bem que o Senhor tem feito, não só a mim, mas toda essa igreja. E que bom, que há gratidão. Lucas, no capítulo 17, versículo 11 a 19, diz o seguinte: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Quantos homens? 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, quantos? Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Esse é o texto, e eu quero fazer mais uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta noite, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, tanto eu quanto os meus irmãos. Obrigado porque o Senhor fez esse dia para nós, o Senhor preparou esse momento. Obrigado porque, primeiramente, o Senhor nos amou. Obrigado porque o Senhor criou todas as coisas, o Senhor nos criou, o Senhor nos formou. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pelo ar que nós respiramos, e mais uma vez hoje foi renovado em nossas vidas, nos nossos pulmões. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, o nosso Messias, o nosso Salvador. Oh Deus, obrigado pelo Espírito Santo, que fez uma obra maravilhosa nas nossas vidas. Obrigado pela salvação, Pai, que o Senhor nos deu através do Espírito Santo e do seu convencimento em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos isso, nós não, de fato não merecemos, ó Pai, mas o Senhor foi misericordioso, o Senhor é misericordioso e amoroso. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Obrigado, Senhor, pela vida da minha esposa, pelo companheirismo dela, pela parceria diária, Senhor. Obrigado pela vida dos meus pais, que me educaram, Senhor, e até hoje me abençoou. Obrigado pela vida do meu irmão, pelo seu companheirismo, pela sua amizade. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos líderes, pelas autoridades espirituais sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Messias. Obrigado, Senhor, pela sua família. Oh Deus, obrigado pelos irmãos que estão aqui, pelas famílias representadas. Obrigado por aqueles que também não estão aqui, mas que fazem parte, Deus, do teu reino, fazem parte desse rebanho. Obrigado, Deus, por essa igreja, Pai, instituída, estabelecida neste lugar, pelas tuas mãos. Obrigado pelos demais pastores. Obrigado, ó Pai, pelo pastor Davi que aqui está. Obrigado, Senhor, pelo pastor Tiago, pelos demais pastores, pelos líderes, Senhor, desta igreja. Obrigado, Senhor, por essa estrutura. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nessa noite para falar de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que o Teu Espírito Santo conduza, ó Pai, o restante desse culto. Como a irmã Cidélia disse, que nós queremos prestar ao Senhor, que nós já podemos, ó Pai, Te louvar, Te adorar. Isso faz parte de gratidão.
E agora, Deus, se lhe aprover, que Teu Espírito fale, Deus, através da minha vida, e que algo, Pai, seja produzido através desta palavra, não só hoje, mas durante esse mês, ó Pai, em que esse tema deve ser, Pai, reprisado, refalado, Senhor, e que nós possamos plantar no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, para poder colher frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos, ó Pai, que louvem o Teu nome, frutos, ó Pai, que engrandeçam o Teu reino. É a nossa oração, agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Já que é para falar de gratidão, vamos começar agradecendo, porque essa é uma forma de demonstrar, de praticar a gratidão. E é uma das formas que são mais simples, quer dizer obrigado, agradecer, e que muitas vezes a gente esquece no nosso dia a dia, não só dentro da igreja, mas nos nossos relacionamentos, nas nossas relações sociais, em que um obrigado, em que um appreciate that, tem sido esquecido. E é importante que nós lembremos isso. Assim como nós recebemos do Senhor, nós temos que também passar para frente aquilo que nós recebemos. E a gratidão o próprio Jesus agradeceu ao Pai várias vezes. O próprio Jesus, ele demonstrou isso com os discípulos, e nós também devemos fazer da mesma forma. Então, dentro desse tema gratidão, que é muito propício, como eu já disse, vamos caminhar um pouquinho sobre o significado, como é um culto de estudo, um culto de ensino. Eu gosto sempre de começar falando sobre o que significa gratidão. Nós já dissemos que uma das formas de demonstrar gratidão é agradecer. Mas o significado, segundo o dicionário, até no Google que eu procurei mesmo, para ficar mais fácil, diz 2 significados básicos, que é a qualidade de quem é grato, e o segundo, e até o que o senhor colocou mais ou menos, né, no post, e o segundo, o reconhecimento de uma pessoa, melhor dizendo, por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, etc. Basicamente, é um agradecimento. A gratidão nada mais é do que um agradecimento. Para a gente ir um pouquinho mais fundo e buscar a origem também da etimologia no hebraico, a palavra seria, na verdade, seria uma frase ou um termo que diz que é hakaratová. Tem aí em hebraico, é até legal, né, as letrinhas diferentes e tal, que basicamente significa reconhecer o bem, louvar. Então, a gente percebe que tanto no significado na língua portuguesa, quanto em hebraico, a gente vê o verbo reconhecer, reconhecimento de alguém ou de alguma coisa. Do latim, a gente pode também puxar na origem de gratia, que vem, aí vão derivar gratus, graças, agradecido e agradável. Essa eu não sabia. Na minha pesquisa para compartilhar com os irmãos nessa noite esse texto, sobre esse tema, eu descobri que agradável também é da mesma raiz de gratidão, que vem gratidão. E eu fiquei pensando, puxa vida, a gente que lida no dia a dia com pessoas, a gente consegue perceber pessoas agradáveis, realmente são aquelas que agradecem, que se posicionam de forma educada, e uma das formas educadas é agradecer por alguma coisa que foi feita, por alguma coisa que foi presenteada, alguma coisa, né, coisas do dia a dia, mas que se mostram agradáveis, de conversar, de conviver, são pessoas que agradecem, são pessoas agradáveis. Bom, ser grato, agradável, a gente vai começar a falar da palavra de Deus, lendo também o texto de Mateus 6:22. Isso aí não precisam abrir, porque eu até coloquei no Data Show, que a gente começa a entender como que uma pessoa agradável, uma pessoa que é grata, uma pessoa que é agradecida, ela vai se portar, e como que a gente vai perceber se nós, inclusive, temos sido agradecidos ou não. Porque o Mateus 6:22 diz o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, esse é um texto bastante conhecido, que a gente vê que os nossos olhos refletem a nossa alma, refletem o que nós temos dentro de nós. Então, uma das formas também da gente identificar, Marquinhos, se a pessoa é agradecida, se ela é grata, se ela é agradável, é a luz nos olhos. A pessoa que ela é grata, ela tem um olhar luminoso, um olhar cheio de luz, em que vai demonstrar que essa gratidão é genuína, que essa gratidão é verdadeira. Tanto em relação às coisas espirituais, porque Deus nos criou, e enfim, todas as coisas, mas também em relação às pessoas, por algo, uma gentileza que alguém me faz, por um presente que eu recebi, por uma ajuda que eu recebi. O olhar da pessoa agradecida
agradável é um olhar luminoso, um olhar cheio de luz. Isso é uma forma também de nós percebermos as pessoas que estão à nossa volta, mas fazermos também uma reflexão se nosso olhar está brilhando. Será que nossos olhos têm brilhado pela gratidão do nosso coração? Nós vamos caminhar mais e ver quais são os porquês e para que a gente tem que ser grato, ou deve ser grato, ou pelo menos o que a Bíblia nos diz sobre isso. Interessante ressalvar nessa hora, sobre a gratidão, que ela deve ser aplicada, deve ser praticada em todos os momentos. E aí você me pergunta, como assim? Em momentos bons, Moab, talvez seja mais fácil a gente agradecer. Se você me der um presente, eu vou te agradecer. Muito obrigado, Moab, não precisava se incomodar. Muito obrigado. É fácil, isso aí é até natural, apesar de que existem pessoas que nem isso fazem. Mas é uma reflexão que nós devemos ter. Mas, enfim, é mais fácil. Agora, quando as coisas não vão bem, ou quando as coisas não saem bem do jeito que a gente está esperando, e aí eu quero trazer não para o nível interpessoal, mas espiritual. Quando eu peço para Deus, por exemplo, um carro, e Ele me dá uma bicicleta, não é tão fácil agradecer assim. Ou quando eu peço a Deus um carro, e Ele nenhuma bicicleta me dá. Ou quando eu peço a Deus um carro, e eu acabo quebrando a perna. Mas em tudo nós devemos dar graças. Como nós temos visto aqui, essa palavra de gratidão, ela se confunde com dar graças, ela se confunde com louvor, ela se confunde com reconhecimento realmente que, nesse caso espiritual, Deus é soberano, e a sua vontade também é soberana sobre nossas vidas, ou em nossas vidas. A partir do momento que nós confiamos em Deus, que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, que nós reconhecemos Ele como nosso Deus, nós temos que reconhecer diariamente a sua vontade nas nossas vidas, seja ela boa ou às vezes não tão boa. Ah, mas será que Deus faz coisas ruins, pastor? Será que Deus permite coisas ruins na nossa vida? Às vezes sim, às vezes sim. Nós vemos vários exemplos na Bíblia, nós vemos vários exemplos no nosso dia a dia. Com certeza os irmãos sabem de pessoas que estão passando hoje, ou talvez os próprios irmãos, em situações que pensam assim, mas quando nós questionamos a Deus, por que Deus está acontecendo isso? E às vezes a gente devia perguntar, para quê? Porque a gente sabe que a própria palavra já nos ensina, já nos falou que é para que o nome de Deus seja glorificado nas nossas vidas. Então, pela fé, nós já devemos agradecer, nós já devemos dar graças a Deus por todas as coisas, mesmo que não estejam saindo de acordo com o que nós planejamos, mesmo que não estejam saindo de acordo com aquilo que imaginávamos para a nossa realidade. É nosso papel de cristão, de filhos de Deus, dar graças pelo que temos passado, independente do que seja. Então, em todos os momentos, nós devemos dar graças a Deus, nós devemos ser gratos a Ele pelo que Ele nos tem feito, e às vezes pelo que Ele nos tem permitido passar, por tribulações, por angústias, talvez, por vendavais, mas como a gente bem sabe, irmãos, eu estou aqui para reforçar isso e para falar novamente, a gente pode estar num barco em que há tempestade, em que há ondas revoltas, mas nós temos a certeza que Deus está no barco, Jesus está no barco, e mesmo que Ele pareça estar dormindo, o controle está nas mãos dEle. A hora que Ele fala para as ondas pararem, elas param, elas não se revoltam mais. E Deus é tão bom que Ele nos faz ainda andar sobre as águas. Em meio à tempestade, Ele para as ondas para que nós andemos sobre as águas. Irmãos, entenda bem, aquilo que você tem como problema, aquilo que você tem hoje como desafio, o Senhor ele tá te entregando para que você domine sobre isso. Na hora certa o Senhor aparece, na hora certa Ele sai do barco, e Ele te leva consigo ainda, para que o nome dEle seja glorificado, para que nós possamos ainda agradecer mais, demonstrando gratidão. Então, a gente vê que em todos os momentos a gente deve ser grato, nos momentos bons, nos momentos ruins. Mas aí eu pergunto a vocês, por que ser grato? E eu não quero responder com as minhas palavras, pastor, eu quero falar com vocês aquilo que a Bíblia nos diz sobre isso. Por que nós devemos ser gratos? Depois nós vamos ver para quê. Mas, em princípio, nós vamos saber por que nós devemos ser gratos.
E o primeiro ponto, eu dividi esse porquê devemos ser gratos em 3 pontos. E o primeiro é simplesmente porque Ele nos criou. Foi Ele que nos criou e por isso nós devemos ser gratos. O Salmo 100, ele diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Aí vem, entrai pelas portas dele com gratidão. É a versão Almeida Corrigida Fiel. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. O texto que o pastor leu também no Salmo fala sobre bendizer, é outro sinônimo de louvar, de agradecer. Quando nós bendizemos ao Senhor, a gente também está com o coração grato. A gente está demonstrando a nossa gratidão quando nós estamos louvando, quando nós estamos prestando ações de graça. Tanto que, em outras 2 versões, o versículo 4 diz o seguinte, na Almeida Revisada, imprensa bíblica, por exemplo, diz o seguinte: entrai pelas suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome. E uma versão até um pouco inusitada, que é, Moab, eu achei na versão católica, pastor, diz o seguinte: entrai cantando sobre os seus pórticos, vinde aos seus átrios com cânticos, glorificai e bendizei o seu nome. Então, quando a gente canta, quando a gente agradece, um muito obrigado, quando a gente louva, quando a gente presta ações de graça, quando a gente bendiz, a gente está agradecendo. O nosso coração, a nossa alma está demonstrando a gratidão que tem nela, se há gratidão. Então, são essas as formas de fazermos isso, de podermos demonstrar, de praticar a gratidão que está no nosso coração, na nossa vida. E esse texto do Salmo 100, ele nos orienta a fazer isso, a entrar na presença do Senhor com alegria, a entrar na presença dEle com cânticos, a entrar na presença dEle com gratidão, entrar pelas portas dEle com gratidão. Aí você me pergunta, mas a minha vida está de mal a pior, eu não tenho nada na minha vida, a minha vida não é nada do que eu imaginava, eu não tenho nada nessa vida. E eu respondo a você: você pode não ter nada, você pode não ter aquilo que você queria, mas você tem a vida, já é um grande presente de Deus. É uma reflexão até meio boba, né? Eu acho que você já deve ter ouvido, mas vocês já pararam para pensar que cada um de vocês, cada um de nós já somos vencedores antes de nascer? Cientificamente falando, eram quantos espermatozoides que estavam lutando ali para alcançar o óvulo? Você, eu, nós somos um espermatozoide campeão, vencedor, porque nós alcançamos o alvo. E os outros não. Os outros não tiveram oportunidade, nunca mais tiveram oportunidade. Já pararam para pensar isso? Eu não sei, eu já ouvi isso algumas vezes, é meio bobo até, mas faz muito sentido. A partir do momento que a gente pensa que antes da gente nascer, Deus já nos conhecia. Ele fez com que nós vencêssemos essa corrida científica, essa corrida biológica, porque desde lá já havia o plano do Senhor na nossa vida. Irmãos, então, se a vida não está indo como a gente quer, se porventura ainda a gente não alcançou o status que a gente quer, a gente já tem a vida. Isso é um grande, pelo menos, começo. A partir daí a gente pode todas as coisas, porque a Bíblia também fala que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Lógico que Paulo falava de várias situações, né? Depois, quando ele falou que ele podia todas as coisas, é porque ele tinha passado por poucas e boas. E aí sim ele fala que podia todas as coisas, mas nós também podemos. Se hoje nós estamos passando por uma tribulação, um problema, uma angústia, amanhã vai ser outro dia. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. E tanto no choro quanto na alegria, nós temos que louvar ao Senhor. Nós temos que agradecer a Ele, porque a vontade dEle está se cumprindo na nossa vida. Se a vontade dEle não está se cumprindo na nossa vida, pode ter um problema. Porque se nós não estamos lendo a palavra, se a gente não tem fé, é porque se a palavra não está entrando na nossa vida, seja por ouvir, seja por ler, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do momento que nós temos fé, que nós temos a palavra em nós, que nós estamos praticando a palavra,
e as coisas estão dando certo ou errado, isso não tem problema. O Senhor controla todas as coisas. O que nos cabe, o que nos resta, é ser gratos a Deus por tudo, por todos os momentos. Até porque existe um projeto de Deus em nossas vidas. Se nós já vencemos lá atrás, nessa primeira caminhada biológica da vida, e cada um de nós já é vencedor, e olha que a Bíblia é tão interessante que ainda fala que nós somos mais que vencedores. Vocês já pararam para observar que numa Olimpíada, por exemplo, num determinado esporte, numa determinada competição, existem basicamente 3 pontuações ou 3 rankings, o primeiro, o segundo e o terceiro, medalha de ouro, de prata e de bronze. Então, por mais que a pessoa fale, mas você venceu, você fez o seu melhor, se ela não é o primeiro lugar, ela não é o vencedor maior, né, pastor? Deus, ele é tão sábio, porque poderíamos fazer isso, né, uns com os outros, talvez uma competição, né, você é melhor do que eu sou melhor do que você no contrabaixo, ou na bateria, ou na pregação, ou em qualquer outra coisa. Deus fala que nós somos mais do que vencedores. Ele pega essa nossa, o que nós temos como critério de vitória, e fala assim, existe um critério ainda maior, que é o meu critério, vocês todos são mais que vencedores. Mas para isso nós temos que correr a carreira, assim como Paulo fala, para que nós possamos alcançar. Mas depois que nós, como eu disse, nós saímos vitoriosos dessa primeira batalha, dessa primeira corrida, nós temos um segundo motivo também para agradecer a Deus, para sermos gratos, principalmente a Deus, e é pelas obras dele em nossa vida. Isso aí está, após o momento que a gente nasce, todo o propósito de Deus na nossa vida, tudo que ele já planejou, que ele já escreveu, desde antes de nascermos, que ele já nos conhecia, essas obras já estavam prontas na cabeça dele para serem executadas na nossa vida. É claro que aquilo que eu sempre digo, Deus, ele gosta de trabalhar em parceria conosco, então os planos dele vão se cumprir à medida que nós entendermos a vontade dele nas nossas vidas e começarmos a fazer aquilo que agrada a ele, aquilo que está no coração dele. Então, em parceria, a vontade de Deus se cumpre na nossa vida. Então, as obras de Deus em nossa vida é um motivo também pelo qual nós devemos agradecer a cada dia. E dentro dessas obras, eu gostei muito do Salmo 107, pastor Messias, porque ele traz várias obras de Deus, vários livramentos, vários verbos, várias coisas do agir de Deus na nossa vida em que nós devemos agradecer. E eu quero passar alguns aqui com os irmãos fiquem atentos se quiserem acompanhar também no Salmo 107, a partir do versículo 1, que demonstram o que Deus é para nós, não só o que Ele é para nós, porque pelo que Ele já é digno de toda adoração, de todo louvor e até da gratidão, mas mais do que isso, Ele quer se revelar a nós, e Ele se revela a nós com as obras dEle na nossa vida, pelas quais nós também devemos ser gratos. Então, o Salmo 107, por exemplo, no versículo 1, diz o seguinte, porque Ele, logicamente se referindo a Deus, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, porque a sua bondade dura para sempre. Esse é um outro motivo muito plausível para nós agradecermos a Deus, para aqueles que às vezes não tinham motivo, mais um, porque Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. O sempre é sempre, igual tudo é tudo e nada é nada, mas aqui é sempre. Então, em qualquer momento das nossas vidas em que precisarmos da bondade, da benignidade de Deus, ela estará presente. Mas tem mais. Salmo 107, nos versículos 8 e 9, pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, os seus filhos, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Deus, ele tem nos dado água quando nós estamos sedentos, quando nós precisamos, quando nós nos sentimos a boca seca, tanto fisicamente, mas principalmente espiritual. Ele nos enche, engraçado que o texto, né, no começo dos 10 leprosos, se passa em Samaria. E Jesus tinha algum mistério ali, pastor, porque a evangelista, que nós tivemos a oportunidade de falar também na primeira feita aqui, era de Samaria, era um povo que não era muito dado com os judeus. Jesus era judeu, então era engraçado porque ele parecia fazer questão de sempre passar por ali, pastor Davi, para demonstrar alguma coisa.
Eu acho que primeiro é que devem cair todas essas questões, familiares, inclusive, né, de judeus e samaritanos, porque são da mesma família. Isso representa para nós também alguma coisa, para que nós derrubemos esses muros, essas barreiras que às vezes nós mesmos colocamos entre família, entre amigos, e o Senhor Ele quer abençoar todos, mas nós vemos aqui que, assim como aconteceu com a mulher samaritana, que foi alcançada pela graça, alcançada pelo Evangelho, ela foi lá e foi a primeira evangelista, pregou para todos aqueles homens e mulheres daquela cidade, ela demonstrou gratidão. Aquilo que ela ouviu, aquilo que impactou, ela gostou tanto, ela se sentiu tão cheia, ela se sentiu tão farta daquela água, porque Jesus fala que Ele era a água da vida. Se ela soubesse quem perguntava, ela ia pedir água, porque Ele era a água da vida, Ele é a água da vida, e ela demonstrou a sua gratidão, pregando, falando do amor de Jesus que ela tinha acabado de receber, em Samaria. E os 10 leprosos também não é diferente, eles estavam na mesma cidade. Jesus, mais uma vez, passando ali, indo para Jerusalém, ele faz esse milagre. E o Salmo 107, como a gente estava dizendo, ele diz que o Senhor, que o Deus, ele alimenta a nossa alma. E aí são várias questões, irmãos, que a gente pode parar para analisar, para refletir nos dias de hoje. Almas que realmente estão famintas, almas que necessitam de um cuidado de Deus, almas que têm caído, almas que têm se desanimado, às vezes até dentro da igreja, pastor. Não só, eu não estou dizendo para fora, mas eu digo dentro da igreja, é um desânimo, é depressão, é tanta coisa que hoje em dia tem doenças psicossomáticas que têm aparecido e têm sido faladas, e eu não duvido que existam, mas para mim não é nada mais, nada menos do que sempre aconteceu na humanidade, o inimigo tentando derrubar os escolhidos, o inimigo tentando colocar desânimo na vida daqueles que foram chamados por Deus, que foram chamados para fazer uma obra, para poder frutificar, para gerar frutos para o reino de Deus. Eu vejo sim. E a Bíblia diz no Salmo 107 que Deus, Ele enche a nossa alma. E Deus, gente, Ele enche a nossa alma de coisas boas, de alegria, de paz, de esperança. O profeta Zacarias, ele fala que nós somos prisioneiros da esperança. Eu acho tão bonito. 9:12, salvo engano. Nós devemos ser prisioneiros da esperança, é o que nós devemos esperar, é o que nós devemos nos agarrar. A esperança traz alegria, traz força, traz paz, porque a nossa esperança não é uma vã esperança, é a esperança naquele que há de vir, naquele que já veio, que demonstrou o seu grande amor por nós, morrendo naquela cruz. E Ele não só morreu, Ele foi sepultado, comprovando que Ele morreu, mas Ele não foi só sepultado, ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele está vivo à destra de Deus Pai. Quer motivo maior para agradecer? Ele tem enchido a nossa alma que é faminta. Mas diz mais, nos versículos 13 e 14, nós devemos agradecer porque quando clamamos ao Senhor na nossa angústia, Ele nos livra das nossas dificuldades, tira-nos das trevas e sombra da morte e quebra as nossas prisões. Glória a Deus! Porque há prisões, se Ele quebra é porque existem. Se Ele livra é porque existem dificuldades. E se Ele nos tira, é porque existem trevas. E aí cada um de nós sabe qual que é a treva que vem passando, qual que é a angústia que vem passando. Espero até que não tenha. Que seja para outras pessoas essa palavra, às vezes alguém que está nos assistindo pela internet. Mas se houver, tanto aqui quanto na internet, saibam que Deus é que nos livra da angústia, que nos livra das dificuldades, que nos tira das trevas e quebra as nossas prisões. Irmãos, essa nação em que nós estamos, que é mais um motivo de nós agradecermos por estarmos aqui, tantas pessoas queriam estar no nosso lugar, tantas pessoas que queriam e não conseguem. É outra corrida que nós vencemos. Ah, mas eu tenho dinheiro, eu tenho... Irmãos, a gente sabe que imigração não tem muito critério. Tem gente, eu conheço casos de pessoas que têm fazendas, posses no Brasil e não conseguiram entrar aqui. Mas aprove a Deus fazer com que nós estivéssemos aqui. Não que estando aqui somos melhores que ninguém. O que eu sempre digo, o importante é estar no centro da vontade de Deus. Mas tantas pessoas queriam estar no nosso lugar. E será que a gente já parou para agradecer a Deus por isso? Porque Ele nos escolheu para estar aqui? Ele permitiu que nós estivéssemos aqui?
E o que eu estava querendo dizer, na verdade, é o seguinte, é que nesta terra que estamos, a liberdade é um bem tão precioso, tem no hino nacional, a bandeira fala isso, né, representa a luta de todos pela liberdade. Mas o Salmo já falava isso, que o Senhor, Ele nos livra das prisões, Ele nos dá liberdade. Irmãos, nós temos liberdade de adorar o nome do Senhor neste lugar. Em tantos outros lugares do mundo, nós não temos essa liberdade, nós não temos essa possibilidade. E aí fica uma reflexão, porque talvez nesses países que não é permitido abertamente adorar ao Senhor, fazer cultos, prestar cultos, tem pessoas mais agradecidas que nós, e que estão fazendo melhor que a gente, talvez. Mesmo correndo risco de vida. Sayonara, você está correndo risco de vida de estar aqui? Eu também não, estou numa boa. E será que eu estou agradecendo por isso? Será que eu já agradeci pela liberdade de prestar culto a Cidélia? Nós devemos agradecer. O versículo 20 do Salmo 107 diz que também nós devemos agradecer porque Ele enviou a sua palavra e nos sarou, e nos livrou da destruição. Glória a Deus. A palavra de Deus para nós é como um bálsamo. Vem para aquilo que é necessário. O Senhor, o grande eu sou, Ele é aquilo que nós precisamos, e a palavra dEle é um instrumento que Ele usa para falar conosco. E ainda diz mais, que Ele nos sara. Nós vimos que Ele nos livra, mas Ele também nos sara, porque não adianta só livrar. O povo foi liberto do Egito, mas teve que ser curado durante 40 anos. Que Deus não permita que nós sejamos, tenhamos que passar por um processo de tanto tempo para ser sarado de alguma coisa. Existem pessoas que demoram a ser saradas, que têm feridas na alma, muito piores que feridas no corpo, que demoram a ser saradas e que inclusive influenciam na falta de gratidão. Mas aqui diz que o Senhor, com a sua palavra, Ele nos sarou. A palavra dEle nos sara. Ele nos livrou de uma destruição que era certa para nós. A Bíblia diz isso. Nós, infelizmente, pelo pecado original, ao homem que Deus tinha tudo, que falava com Ele todas as tardes, a partir do pecado, a morte, o pecado, o salário do pecado é a morte, é o que nos era reservado, o que nos estava guardado era a morte. Mas o Senhor Jesus, Ele veio. O Salmo já falava sobre isso. Quem nos livra da destruição? O Senhor Jesus, com seu ato de amor, de abnegação, de renúncia. Ele nos livrou da destruição. Era o que merecíamos. Muitas vezes a gente vê hoje pessoas que merecem tantas coisas ruins, mas o Senhor vai lá e tira ele do charco, do lodo, da sujeira, e coloca ele assentado com os príncipes. E ainda tem pessoas que falam, não, mas essa pessoa fulano era bandido, era mau caráter, e agora está lá. Irmãos, conversão genuína existe. O Senhor continua fazendo o que a palavra fala. Cabe a nós aceitar, a praticar e acreditar no que a palavra diz. As bênçãos que estão aqui, o que ele está dizendo aqui nesse salmo, por exemplo, a gente pode pegar cada dia na nossa vida e pôr em prática. O Senhor, Ele quer nos livrar, Ele quer nos sarar. Então, se você tem alguma doença, se você tem seja ela física, seja ela uma patologia natural, e principalmente espiritual, o mesmo Deus que operou nos primórdios, Ele opera hoje. Ele quer sarar, Ele quer livrar da destruição. Mas ainda tem mais. Nós devemos ser gratos a Deus, porque Ele faz cessar a tormenta e acalma-se as suas ondas. O Salmo 107, no versículo 29. É o que eu estava dizendo, muitas vezes a gente se encontra com o barquinho da nossa vida em meio às tormentas, em meio às situações que nós não temos controle. A verdade é essa, porque se tivéssemos controle, poderíamos fazer alguma coisa para não estar ali, ou para sair dali, mas várias situações da nossa vida, fatos que nós não controlamos, e a partir do momento que nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, dizemos que nós confiamos nele para o que der e vier, essas coisas podem acontecer. E como eu disse, a gente tem que saber que em meio a essas tormentas, o Senhor é quem faz acalmar as ondas. Quando Ele dá uma palavra, as ondas se acalmam. Por isso nós devemos ser gratos. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem experiências com tormentas que já passaram, e com a voz de Deus que as acalmaram, ou que acalmou a tormenta numa situação ou outra das nossas vidas. E quantas vezes nós demos graças a Deus por isso? Quantas vezes nós agradecemos em público
pelo que Deus fez por nós. Claro que o que está para trás a gente não consegue mudar mais, mas a gente tem que pegar as nossas experiências, principalmente as nossas omissões e negligências, para mudar daqui para frente. O Senhor está nos falando hoje, sejam gratos. Está falando que nós devemos ser gratos, mesmo em meio às tormentas e às tribulações, e principalmente depois que elas passam. Ainda tem mais, Salmo 107, no versículo 35, nós devemos ser gratos porque Ele converte o deserto em lagoa, a terra seca em fontes. O Senhor, Ele faz coisas sobrenaturais, o Senhor, Ele opera milagres. Eu acredito nisso, meus irmãos, eu já agradeço a Deus pelo milagre que Ele tem na minha vida, na minha família, algo que eu não posso fazer, mas que Ele pode, mesmo sem acontecer. E eu profetizo aqui que eu vou contar um testemunho para vocês em breve, daquilo que eu não posso fazer, mas Ele pode. Então eu já louvo a Ele em público pelo que Ele vai fazer. Eu agradeço a Deus, mas eu também agradeço a Deus pelo que Ele não faz, pelo que Ele não vai fazer, pelo que Ele não fez, porque Ele sabe o que é melhor para mim. E nem todos têm essa maturidade. Não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, mas eu consigo entender isso hoje, porque realmente confio que Deus tem o melhor para mim. Então, se Ele fez ou não fez, se Ele fizer ou não fizer, Ele vai continuar sendo Deus digno de toda adoração, do louvor, do meu agradecimento, porque Ele está no controle, Ele permite. Então, Salmo 107, versículo 35, a gente tem mais um motivo para agradecer. Ainda tem o versículo 38 do mesmo Salmo 107, que diz que nós devemos agradecer a Deus porque Ele também nos abençoa, de modo que nos multiplicamos muito e o nosso gado não diminui. Outra bênção espetacular de Deus, e até física, né? Até quanto aos nossos bens, a nossa provisão vem do Senhor. Ele diz que nós nos multiplicaremos e o nosso gado não diminuirá, as nossas posses não diminuirão. Ele está falando de riquezas. E eu vejo aqui, pastor Messias, o Senhor multiplicando a obra do Senhor, né, das mãos do Senhor neste lugar. As pessoas se multiplicando, e eu tenho certeza que isso traz, além de responsabilidade, um coração grato, como nós tivemos a oportunidade aqui de agradecer a Deus na festa da igreja. Foi outra forma de agradecer, prestar culto ao Senhor, louvor a Ele, pessoas que se dispuseram a estar aqui cantando para o Senhor em prol de um agradecimento daquilo que Ele vem fazendo nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. Então, nós devemos agradecer a Ele, porque mesmo se hoje o nosso gado está mirrado, ou não é aquele gado que a gente imaginaria, o gado da nossa conta bancária, por exemplo, mas graças a Deus pelo que nós temos hoje, graças a Deus pelo que nós temos hoje. Provavelmente aqui nós tenhamos situações, talvez de alguns ou até mais pessoas que tinham muito menos há 2, 3 anos, há 10 anos, há 15, 20 anos atrás. Porque a questão de prosperidade financeira, vamos dizer assim, ela é muito relativa. Sempre vai ter alguém que tem mais e sempre vai ter alguém que tem menos. O que importa para Deus nisso? Eu ser grato com o que eu tenho, pelo que eu tenho, sabendo que Ele tem provisionado. É claro que nós devemos fazer por onde, né? O pão da preguiça nós não devemos comer. A partir do momento que Adão pecou, nós também temos que correr atrás com o nosso suor, e a provisão vem do Senhor, Ele que dá o crescimento. Um planta, mas um rega, o outro, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Já dizia Paulo. Então, por mais que nosso gado hoje não seja aquele que nós esperávamos ou esperamos, saber que continuar sendo fiel naquilo que Deus nos tem dado, naquilo que Ele tem proporcionado a nós, e o nosso gado não vai se diminuir. Nesse ponto, irmãos, eu quero fazer um adendo muito importante também, pelo qual nós devemos agradecer aqui, como igreja. Porque há semanas atrás, semana passada ainda, vi as meninas com os rostos pintados, e a gente fazendo um clamor pela nossa nação, Brasil. E o Senhor ouviu o nosso clamor. Eu tenho certeza que nós oramos, nós nos arrependemos, nós pedimos perdão pela nação, pelos nossos governantes, nós clamamos e o Senhor ouviu a nossa voz. Não estou dizendo que fulano ou ciclano é o Salvador, nem o Messias, apesar de ter Messias no nome. Mas o Senhor nos deu a oportunidade de mudar as coisas. O povo. Então nós devemos
além de agradecer por essa oportunidade, porque nós fizemos aquilo que estava proposto na palavra, o Senhor inclinou o seu olhar para nós. Eu estava conversando agora com um líder também de uma igreja lá no Brasil, e ele dizendo, coisa de Deus, é coisa de Deus. Vocês devem ter visto várias pessoas, vários especialistas, políticos, economistas, especialistas em várias áreas dizendo que Bolsonaro não tinha chance de ser presidente. Isso há pouco tempo atrás. Não tinha chance nenhuma. Era ridículo, era improvável. Como eu disse, nossa esperança não está no Bolsonaro, nossa esperança continua naquele que nós oramos, para quem nós oramos para colocar ele lá, porque era a opção que nós tínhamos. Claro que pode ter algum irmão aqui, em qualquer lugar também, que pense diferente da gente na questão política, isso não tem problema nenhum, mas o fato é que o povo de Deus, de uma forma geral, se colocou em oração, se colocou rendido, buscando, se humilhando, para que Deus intervisse na nossa situação do Brasil. Como eu disse, eu tive a oportunidade de falar aqui que o nosso Brasil ainda seja, e a minha esposa me lembrava hoje, que seja um país que as pessoas queiram ir para lá, que nós não tenhamos necessidade de vir para cá ou para qualquer outro país da Europa para ter o que a gente tem aqui, ou as oportunidades, as possibilidades. E principalmente os que estão lá, possam ter uma vida digna, uma vida que condiz com o que o povo do Brasil é. Então, esse momento também eu não podia deixar de falar sobre isso, porque a gente esteve aqui falando, pedindo ao Senhor para que nos abençoasse, e o Senhor nos abençoou com essa oportunidade. Então, vamos ser gratos por isso. Glória a Deus por essa oportunidade. Graças a Deus por essa oportunidade, nós bendizemos ao Teu nome, Senhor, porque nos deu essa oportunidade, e a partir de 1º de janeiro, o nosso país será governado por uma pessoa, até então, que a gente conhece, íntegra, uma pessoa patriota, cristã, que está se propondo a fazer um bom governo, está montando um bom time. Não sei se os irmãos sabem, mas o juiz Moro vai ser o ministro da Justiça, claro que já sabem, né? Isso também é um bom sinal. Cabe a nós agradecer. E a igreja desse líder que eu vinha conversando agora, há pouco tempo atrás, eles já propuseram, pastor, uma campanha de oração durante os 4 anos do governo, do próximo governo, para que a igreja continue fazendo o seu papel. Não é porque também nós conseguimos agora essa oportunidade que nós devemos achar que está tudo, né? Isso é mil maravilhas. Até porque continuam sendo pessoas passíveis de erro. Então, carecem da nossa oração, pedindo a Deus que dê sabedoria a toda a liderança, a equipe que vai ser montada. Mas não é diferente de outros países, em que a população vem passando dificuldade, vem passando angústias, e o povo do Senhor se levanta de uma forma magnífica para colocar todo um país, toda uma nação, todo um estado na presença do Senhor, para que Ele mude a situação. E Deus, Ele faz isso. A gente vê na Bíblia várias ocasiões, várias situações, como aconteceu em Nínive, em que o povo se arrependeu e Deus operou um milagre, assim como nós acreditamos que vai acontecer no nosso país. Então, mais um motivo de agradecer ao Senhor. E um terceiro ponto que eu quero frisar também, que nos faz, ou que nos deve fazer agradecer a Deus, mais especificamente o seu Filho, porque o Filho dele morreu por nós. Então, se Ele nos deu a vida lá atrás, a morte de Cristo, também lá atrás, faz com que nós permaneçamos vivos. A vida que Ele nos deu, Ele perdeu a dele mesmo. Isso já é chover no molhado, mas é sempre bom nós refletirmos sobre o grande amor de Deus para nós, por nós, ao entregar o seu único Filho, por amor a nós. Nós que não amamos Ele, a humanidade não demonstrou amor ao Senhor, não demonstrou obediência. Nós fomos desobedientes. Nós fizemos coisas terríveis, eu digo nós como humanidade, e até hoje fazemos, mas o amor do Senhor se renova a cada manhã, assim como sua palavra, a sua misericórdia não tem fim, e tanto o amor como a misericórdia, substanciadas naquilo que para nós é mais precioso, o maior presente do Evangelho para nós é a salvação, e por mais que nós façamos qualquer coisa, deixamos de fazer qualquer coisa, nunca
por mais dinheiro que nós tenhamos, por mais gado que nós tenhamos, nunca nós vamos conseguir fazer, deixar de fazer, ou pagar aquilo que Cristo fez por nós. O ato de amor supremo, sublime, milagroso, porque nós não merecíamos. E esse ato dele alcançou a todos, até aqueles que não acreditam foram alcançados. Deus é tão cavalheiro que até aqueles que não acreditam nele foram alcançados. Deus comprou toda a humanidade que era contra ele, que era inimiga de Deus. Nós cantamos aqui naquela música, né? Reckless Love. E o hino 370 da harpa cristã diz mais ou menos assim: ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato. Obrigado. Aquilo que nós não podíamos fazer, aquilo que nós não podemos fazer, por mais que nós gostemos, amemos o nosso irmão que ainda não está na igreja, a gente pode fazer o que for, a gente pode querer abrir a cabeça dele e colocar o evangelho. Só o Senhor pode fazer. Claro, nós temos a nossa parcela, nós podemos orar, nós podemos jejuar, nós podemos interceder, não só podemos, como devemos. Mas a obra é do Senhor, o Espírito Santo é que convence, e é mais um motivo de agradecermos. Mas o ato sublime foi de Jesus, quando ele morreu na cruz e possibilita que o Espírito Santo faça um trabalho de convencimento. Se não fosse Jesus ter feito o que fez, eu não sei o que seria de nós, nem sei se existiria nós. E a gente não para ver essas coisas, né? É tão natural para nós que a gente está na igreja todo domingo, toda sexta, às vezes no sábado, às vezes no meio de semana. Nossa, é tanta coisa, mas a gente não para pensar nisso e agradecer. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor, que me faz crescer. Oh, Deus, obrigado, porque o Senhor morreu na cruz para nos salvar. Não só a nós, mas a toda a humanidade. Outra coisa, porque tantas pessoas que são talvez até mais inteligentes, mais espertas, talvez até mais espirituais, mas que não aceitaram a palavra de Deus como nós aceitamos. O Senhor nos escolheu. Antes da gente escolher Ele nos escolheu. Estou dizendo isso porque talvez você tenha um parente, um amigo, um irmão, um conhecido, que você pensa assim, mas esse cara, puxa, ele poderia ser muito usado por Deus, mas às vezes ele não entregou a vida ainda para o Senhor, porque mesmo a obra tendo sido feita, o Senhor, o Espírito Santo fala, mas ele tem o livre-arbítrio de querer não entregar a vida dele para o Senhor. Mas nós, até a fé que nós temos foi o Senhor que nos deu. A Bíblia fala isso. E será que nós já agradecemos pela fé que nós recebemos? Porque nós não somos merecedores dessa fé. Nós não somos melhores que qualquer um dos nossos irmãos que hoje estão aí padecendo porque não conhecem ao Senhor, ou até conhecem, mas não querem dar um passo de fé e abrir o coração para o Espírito Santo, para o Senhor Jesus e para Deus entrar. Nós não temos mérito nisso. Mas nós abrimos o coração. Hoje nós estamos aqui numa sexta-feira à noite falando das coisas de Deus, tentando agradar a Ele, louvar a Ele, ouvir a palavra dEle. Eu creio que está sendo pregada. E Ele nos ensina, Ele nos lembra, nos faz refletir para ser mais grato a Ele a cada dia. E para a gente finalizar, irmãos, eu quero falar alguns pontos aqui rapidamente sobre... A gente falou por que ser grato, e lógico que tem vários outros. O Salmo 103, que o pastor... Foi 103, né, pastor, que o senhor leu? Fala de vários outros. No nosso dia a dia, a partir do momento que a gente nasce, a gente tem vários motivos para agradecer a cada dia. A Deus, e como eu disse, também aos irmãos, às pessoas que nos abençoam, as pessoas que às vezes até fazem o mal para nós devemos dar graças a Deus, porque aquilo ali pode ser usado para o bem. Deus, Ele converte o mal em bem. Deus converte aquilo que é maldição em bênção.
Então, nós devemos agradecer por tudo. Mas, para que a gente vai ser grato? E o primeiro ponto que eu quero focar com os irmãos, para que ser grato, então? A gente viu vários porquês. Agora, para quê? E o primeiro é, para não ser ingrato. Aí parece um pouco lógico, né? Um tanto quanto muito lógico. Se eu quero ser, para que eu vou ser grato? Para não ser ingrato. Mas aí eu quero focar com vocês uma coisa. Então a gente está dizendo sobre gratidão, como ser grato, né? Como exprimir, como praticar a gratidão. Ok. Mas o ingrato, por outro lado, além de não agradecer, a gente percebe que esse sentimento, essa prática de ser ingrato, ela tem uma base muito mais profunda, porque é uma base mesquinha, é uma base que, em princípio e principalmente, não reconhece as coisas. Porque se eu não agradeço, claro que pode haver exceções, mas primordialmente, se eu não agradeço, é porque eu não reconheço que algo de bom me foi feito, ou me foi dado. Pior, pode passar a ser até uma rebelião, porque se eu não agradeço, porque eu não entendi que aquilo me fará bem, não é nada de bom para mim, eu estou dizendo, com outras palavras, ou pelo menos indiretamente, que eu posso fazer muito melhor. Porque eu não sou agradecido, eu sou ingrato. E a gente conhece na Bíblia algumas histórias, e uma especial de um anjo que foi um pouco ingrato, que se rebelou, porque achava que poderia ser igual a Deus. Achava que poderia fazer as coisas melhor que Deus. Eu acho que essa é que é a verdade. Porque ele não queria só se equiparar, ele queria ser melhor que Deus. Ele achava que ele era melhor, que ele cantava, que ele era o regente do coral. Há várias teses teológicas, eu não quero me ater a isso, mas o fato é que nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com a ingratidão, porque ela tem raízes de amargura, ela tem raízes más, de mesquinharia, de não reconhecimento daquilo que é bom na nossa vida, de coisas que as pessoas estão nos dando, estão fazendo para nós, porque nós achamos que nós somos melhores que todos, ou pelo menos melhor que aquele que nos está presenteando ou dando alguma coisa. E aí são coisas simples, uma palavra que é pregada pelo pastor Messias, e eu acho que eu poderia fazer melhor, então não agradeço a ele. É normal para mim eu não fazer isso, porque eu acho que o pastor Messias está aqui para fazer isso, é o trabalho dele. Eu pago meu dízimo, pago entre aspas, então ele tem que estar aqui e falar da palavra de Deus, e eu acho que até que eu poderia fazer muito melhor que ele. Percebam que não é só a ingratidão em si, é toda uma consequência, uma raiz que vai gerando no coração da pessoa de coisas ruins, de sentimentos ruins, de conceitos errados. Então, a partir do momento que eu agradeço ao pastor, que bênção, eu tenho certeza que o senhor se preparou para essa palavra, igual eu pude falar com ele na terça-feira lá no rancho, que palavra abençoada, parecia um foguete, o pastor estava inspirado, que bênção a palavra por si só já é uma bênção, mas as pessoas que são usadas também são bênção. Irmãos, e cá para nós, quem não gosta de ser agradecido pelo aquilo que faz? A gente canta um corinho que a gente fala, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Tudo bem, a gente não precisa, mas é bom, não é? É bom ser reconhecido pelos seus bolos, pelo seu trabalho que você faz, pelo seu trabalho. Não é sempre bom? Deus, eu creio que Ele também se equipara a isso, porque por mais que Deus seja perfeito, a gente sabe que Ele tem tudo nas mãos. Quando a gente fala, Deus, obrigado por esse dia, aqui tem tido dias tão bonitos, o céu, o sol, o pôr do sol, e a gente parar para agradecer, na nossa correria que seja, no meio do que a gente vai fazer, para e olha para o céu e fala assim, Deus, o Senhor é perfeito, obrigado por esse pôr do sol. Obrigado porque eu posso ver. Eu vinha com minha esposa aqui, eu estava com essa palavra na cabeça já, e um carro parou, não sei nem se foi atrás ou do lado, mas estava com um som tão alto que eu achei que eu estava no Brasil. Achava que essas coisas não aconteciam aqui. Mas era tão alto que eu fiquei pensando, Deus, obrigado, porque eu posso ouvir. Na verdade, eu nem precisava ouvir, porque estava tremendo tanto que estava dando até para sentir. Mas eu agradeci a Deus porque eu podia ouvir. Verdade, estava até surdo escuta. Faz um milagre, né? É o grave milagroso. Mas, então, irmãos, é sério, não sejamos ingratos. E como que a gente pode combater isso? No nosso dia a dia. Como eu disse, agradeço o pastor pela palavra que ele trouxe, pelo cuidado que ele tem tido conosco aqui, a sua família, cada um de nós,
pelo trabalho que vem exercendo na igreja, ou mesmo de forma secular. Obrigado a Cidélia, porque você deixou minha esposa linda na semana passada. Isso que eu ia falar agora, eu ia complementar. O fato é que ela ficou mais linda, mas de todo jeito ela é linda. Mesmo ceguinha, tá vendo? Ela agradece a Deus por enxergar. Mas obrigado a Deus pelos óculos, porque ela me contou um testemunho muito bonito quando ela colocou, porque, na verdade, eu já falei algumas vezes aqui, eu sempre gosto de falar para não achar que ela é snob. Ela usa aqueles óculos que são filtros, porque ela tem hipersensibilidade à luz. E ela me contando, eu não estava lá, mas quando ela pôs o filtro, que são 3, na verdade, são 3 filtros, por isso que ele é bem escuro, que ela começou a chorar, porque ela viu o céu de forma diferente. A médica, a oftalmologista, colocou ela na beirada da janela e falou, agora você vê. E ela viu ali, sabe, igual o vídeo que tem na internet também do menininho que põe um aparelho auditivo e começa a ouvir pela primeira vez, né? Eu fiquei grato por ele, eu fiquei grato por ela, porque, puxa vida, ela falou que via as coisas diferentes, e Deus abençoou ela com isso. Nós agradecemos a Deus. Então, ser ingrato é o contrário disso tudo. Vê que quando a gente fala dessas coisas, vocês até riem, porque a gratidão, ela traz essa leveza, traz essa liberdade, e a ingratidão, por outro lado, não, ela prende, ela traz trevas. Enquanto a gratidão traz luz, traz um céu bonito, um poder ver, a ingratidão traz coisas ruins para o nosso interior. E como a gente leu lá no começo, no Mateus, os nossos olhos refletem isso tudo. A nossa ingratidão vai ser percebida pelas pessoas. Então, nós vamos chegar lá. O segundo ponto é, para que eu devo ser grato? Para perdoar mais. Se eu reconheço que eu fui perdoado, eu vou perdoar mais. E é isso que a palavra de Deus diz também. Então, quando eu sou grato, eu acabo agradecendo mais, eu acabo perdoando mais, porque eu também fui perdoado, eu reconheço isso. Para quê? Para amar mais. Porque eu reconheço e agradeço que eu fui amado primeiro, que eu fui encontrado, que eu fui alcançado. Então, eu amo mais naturalmente. Para quê? Para frutificar. Porque se eu perdoo mais, porque eu sei que eu já fui perdoado, então eu já estou livre. Nós vimos aqui que liberta. A gratidão liberta. Então, se eu perdoo, se eu amo, se eu não sou ingrato, eu consigo frutificar. Eu consigo dar bons frutos. Eu busco o fruto do Espírito Santo na minha vida. A paciência, a longanimidade, a benignidade, o amor. Frutificando mais, eu vou ser mais feliz. No dia a dia eu vou ser mais feliz. Porque se eu perdoo, pequenas coisas já não vão me atormentar mais, até talvez grandes coisas, porque eu perdoo, isso não vai fazer parte mais da minha vida, não vou deixar me afetar, não vou ser ingrato, agradeço a Deus por tudo. Percebam que isso vai trazer felicidade para a nossa vida. E é um ciclo virtuoso, porque por ser feliz eu agradeço por ser feliz e por aí vai. Não tem espaço para infelicidade, para ingratidão nessa roda. Fazendo isso tudo, perdoando mais, amando mais, frutificando mais, sendo mais feliz, eu dou bom testemunho. Aí afeta o próprio Criador. Aí a gente fecha as coisas, fecha o ciclo também nesse ponto, porque se Ele nos criou, foi para dar bom testemunho dEle. Não é para fazer as coisas que os outros fizeram de errado, a humanidade, o pecado. Não, nós vamos correr do pecado, nós vamos tentar atingir o alvo, nós vamos fazer de tudo para que as coisas deem certo, segundo o que a palavra de Deus nos diz para fazer. Nós vamos tentar buscar aquilo, nós vamos dar bom testemunho para essa sociedade que precisa tanto. E esse bom testemunho vai vir cheio disso tudo, de amor, de felicidade, de paz, de perdão, de frutos, e aí nós vamos conseguir alcançar essa sociedade que tanto precisa. Nós temos uma oportunidade ótima a cada dia, mas especial no sábado que vem, em que várias pessoas estarão aqui, mantém ainda, né, pastor? Várias pessoas que provavelmente não conhecem a palavra de Deus, ou até conhecem, mas por um motivo ou outro se desviaram, se decepcionaram, estão ingratas talvez com alguma coisa, com raízes de amargura, mas nós temos a oportunidade, com um sorriso no rosto, com gratidão, demonstrar o bom testemunho que nós temos, que nos alcançou, o presente maior do Evangelho, que é a salvação, e tudo que vem no pacote, que é amor, que é paz, que são frutos, que é perdão, que é felicidade, alegria, esperança.
Esse é o nosso papel. Então, nós temos essa oportunidade aí, especialmente no sábado que vem. E para a gente finalizar, como o 7 é o número da perfeição, então, foram 6, agora o sétimo motivo para que nós devemos agradecer. Ou pelo que nós devemos agradecer? Porque nós vamos morar no céu. Amém. Ou para morar no céu, nós devemos ser gratos. E aí o texto de Colossenses, no capítulo 3, nos versículos 15, depois 23, 24, diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Paulo dizendo: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Já não servimos mais aos homens, apesar de diretamente fazê-lo. Nós servimos a Cristo, então nós não vamos olhar a condição da pessoa, se ela é chata, se ela é feia, se ela é boba. Nós estamos fazendo para o Senhor, e nós vamos fazer o nosso melhor, porque o nosso coração está cheio de gratidão por Ele. Nós entendemos que a mensagem é essa, porque nós somos alcançados, e Ele quer alcançar outras pessoas através de nós, e a nossa gratidão é essa. Esse texto acaba finalizando a mesma coisa que nós vimos lá no começo, no primeiro texto. E eu quero ler para os irmãos de novo, para que fique bem claro, se um dia nós vencemos na vida lá de quando a gente era um gameta pequenininho, nós fomos vencedores, aqueles 10 leprosos que foram curados de uma doença que hoje tem cura, mas na época não tinha, que afastava a sociedade. O Senhor finaliza dizendo que a fé daquele homem salvou ele. O fato dele ter voltado correndo para agradecer a Jesus, indica primeiro que eles sabiam quem Jesus era, porque se os irmãos observarem, quando eles clamam, eles falam: Jesus, mestre. Assim como o cego falou, o filho de Davi, sabia que Jesus, já devia estar correndo a boca miúda, e sabia quem Jesus é, sabia que Jesus era mestre e era poderoso. Então eles falaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E eles foram curados. Mas Jesus, ele provou aqueles homens. E Jesus nos prova hoje. Porque eu quero finalizar com isso. Quando Jesus fala: vocês vão para os sacerdotes, vocês vão se mostrar para os sacerdotes, porque eles nem ficaram perto de Jesus, porque era proibido ficar perto das pessoas, tinham que ficar à porta fora da cidade, fora dos muros. Jesus falou com eles de longe, porque não precisava de tocar neles. Uma palavra, um gesto de Jesus já cura. Isso que aconteceu com os leprosos acontece conosco até hoje, se nós acreditarmos. Vocês vão se mostrar para os sacerdotes. E quando eles foram, todos ficaram limpos. Mas aquele que teve gratidão no coração e que voltou, ele sabia que maior, glória a Deus, maior do que qualquer sacerdote da linhagem de Arão, dos levitas, era aquele sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque que estava perto dele ali. E agora ele podia chegar perto de Jesus, porque ele estava curado. E por isso que a Bíblia fala que ele gritou, ele caiu, se prostrou, adorando, louvando ao Senhor, agradecendo pelo que o Senhor tinha acabado de fazer. Ele sabia que o próprio Jesus era o maior dos sacerdotes. Ele agradeceu ao Senhor Jesus pelo benefício que Jesus fez para ele. Esse é o nosso desafio. Irmãos, essa palavra é tão grandiosa, tão graciosa, que a gente poderia tirar várias outras palavras. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram vários sermões. Inclusive, outra coisa que é importante nós frisarmos: ele era samaritano, Jesus chama ele até de estrangeiro, porque ele não era do povo dele, irmãos. Nós somos o povo de Jesus. E será que nós somos os 9, ou será que nós somos o único que voltou para agradecer a Jesus? Nós, como povo de Deus hoje, provavelmente aqueles outros 9, alguns deles pelo menos, eram judeus. Nos dá a entender, porque Jesus enfatiza que o único que voltou para agradecer foi o estrangeiro, foi o samaritano. Então, que nós sejamos como povo de Deus, e quando nós formos curados, e mesmo se não formos, que nós possamos dar glória para Ele. Se a gente receber a bênção, mas mesmo se não recebemos, nós possamos agradecer a Ele. Se as coisas estão indo do jeito que a gente planejou, mas se também não estão, vamos louvar a Ele. Eu tenho aquilo que eu queria, mas eu não tenho, vamos bendizer a Ele. Independente da situação, das circunstâncias,
Vamos fazer ações de graças, vamos propor ações de graça a Ele em todo o tempo, todos os dias da nossa vida, reconhecendo que Ele sim é o Senhor dos senhores, o sacerdote dos sacerdotes, o Rei dos reis, aquele que voltará, aquele que um dia voltará. Maranata, nós acreditamos que o Senhor voltará, montado naquele cavalo branco, que na sua coxa vai estar escrito Senhor do Senhor, Rei dos reis, e por isso também nós devemos agradecer, porque essa é a nossa esperança. Muito obrigado, irmãos, pela atenção, que Deus complete, com o Espírito Santo aquilo que é preciso nos nossos corações, que essa palavra possa cair em terra fértil nos nossos corações e frutificar para a honra e glória do Senhor e para o reino dele. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado, pastor.